E aí a gente entra numa outra questão, tá? Vejam como, na verdade, esse vídeo do ciclo de Saturno me puxa vários temas, tá? Eu estou puxando vários temas associados ao que é esperado a esse ciclo de Saturno. E aqui vou trazer mais um tema, que é a questão da viagem a Marte. Os Estados Unidos, eles têm uma cidade, tá? Toda planejada só para alcançar esse objetivo de viajar até Marte. E assim, gente, esse objetivo ele é muito caro, muito caro. É tão caro que os Estados Unidos sozinhos não conseguem ir para Marte, tá? Eles fazem parceria com outros países. E, de novo, pensem o quão caro, né? E que tipo de estrutura um país precisa para ir para Marte, tá? A humanidade ir para Marte. Vejam bem, o consumo de petróleo, o consumo de energia, o consumo de tecnologia, o dinheiro necessário para isso, tá? Para um país, no caso é os Estados Unidos que lidera essa corrida, tá? Para os Estados Unidos ir para Marte, a quantidade de recurso é colossal. E aí eu lhes pergunto, de onde vocês acham que os Estados Unidos vai sugar os recursos para poder ir para Marte? É claro que é do Brasil, do restante da América e de outros países em outros lugares, inclusive na África e no Oriente Médio, aonde um país imperialista como os Estados Unidos pode conseguir recursos a preço de banana. E o discurso dominante dessa empreitada aventureira dos Estados Unidos a Marte, tá? O discurso dominante é de que eles querem ir para Marte para salvar a humanidade, porque assim, muitos cientistas, muitos cosmologistas inclusive, já fizeram a previsão de que com o grande crescimento populacional, afinal hoje em dia nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, com esse grande crescimento populacional que não para, vai chegar uma hora que nós vamos esgotar os recursos do planeta. Vejam, eles não são astrólogos, mas eles estão prevendo mais ou menos o mesmo que eu estou prevendo aqui para um ciclo de Saturno. E aí o que acontece? Os Estados Unidos é generoso, quer salvar a humanidade indo para Marte, colonizar Marte, fazer a terraformação em Marte, né? Então tem todo esse discurso. Agora eu pergunto para vocês, caso os Estados Unidos, depois de esgotar todos os recursos possíveis e imagináveis de uma parcela considerável do planeta Terra para poder ir para Marte, para, na verdade, poder reafirmar o seu poder geopolítico no planeta, tá? Esse que é a verdadeira intenção dos Estados Unidos. Depois de fazer tudo isso, vocês acham realmente que a população do planeta Terra vai ter acesso facilitado para ir se salvar em Marte? Quando tudo tiver, digamos assim, falando no popular, quando tudo estiver se ferrando aqui na Terra, que a gente estiver sem recursos, o clima colapsando, quando tudo estiver ferrado, lascado aqui no planeta Terra, a humanidade vai ter acesso para ir para Marte? Ou só as pessoas ricas, só uma determinada elite é que vai ter o direito de ir para Marte para se salvar? Sem falar, né, vamos questionar a racionalidade de tal conduta, né? Quer dizer, ao invés de haver um esforço planetário para salvar o nosso planeta, porque ainda daria, tá, gente? Daria para salvar o clima e os recursos do planeta se houvesse um esforço coeso de toda a humanidade para isso. Eu já estou dizendo que não vai acontecer. Mas se acontecesse, daria para salvar o planeta. Então, em vez de fazer um esforço para isso, o esforço é para ir para Marte para salvar a humanidade, blá blá blá. Esse é o discurso norte-americano, tá? De colonização de Marte. O que eu estou dizendo para vocês? Não é isso, tá? Eles querem, na verdade, reafirmar o poder deles, o poder geopolítico, através dessa conquista planetária, tá? Espacial e planetária. De uma certa maneira, estamos reeditando a mesma corrida espacial, tá, de poder que aconteceu na época da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, tá? Por exemplo, na questão da viagem para a Lua. Quando os Estados Unidos chegou em primeiro lugar na Lua, antes dos russos, isso foi uma forma simbólica de reafirmar poder sobre a União Soviética na época.
Agora isso foi transferido, está sendo projetado numa possível colonização de Marte. Só que isso vai esgotar recursos no nosso planeta Terra. Se a gente parar para pensar na lógica disso tudo, é muito louco. Você praticamente esgotar os recursos daqui do planeta para ir para outro planeta, né? Falando, defendendo que é para salvar a humanidade, quando na verdade não é isso. O papel do Brasil nesse contexto todo não é de protagonista, né? No fundo, é como se nós estivéssemos vivendo um novo tipo de colonialismo disfarçado, né? Se diz que o Brasil tem a sua soberania, mas isso é muito disfarçado. De um ponto de vista de um senso crítico, o que acontece é que o Brasil basicamente está sendo colonizado pelos Estados Unidos, principalmente com a subida desse governo novo. Nem sei se dá para falar que é um governo novo, né? Assim, esse governo Bolsonaro. E, infelizmente, assim, o grande risco agora é de um entreguismo de nossos recursos naturais e de biodiversidade. E o que nós podemos fazer para evitar tudo isso? Muito pouca coisa. Tá, gente? Eu acredito assim, tudo isso que eu estou falando está um pouco acima da gente, tá? Vai um pouco além de todos nós. Acredito que a nossa geração, a minha geração, foi a geração que conseguiu ainda usufruir alguma coisa de boa nesses últimos anos, tá? Aqui no país, aqui no Brasil. Infelizmente, eu acho que as próximas gerações estão defasadas, as próximas gerações estão comprometidas e nem sequer sabem disso. Mas, se existe alguma coisa que ainda dá para ser feito, talvez seja se coligar com grupos de resistência, com grupos de posição dentro da política, tá? Dentro de uma linha progressista. Quem sabe a gente apenas tangencie essas situações, essas projeções problemáticas que eu estou falando aqui. Mas no final das contas, nem tudo esteja perdido. Depois de um ciclo de Saturno, vai vir um ciclo de Júpiter. Mas a humanidade tem que conseguir viver até lá. Tem que conseguir existir até lá. E o desafio do ciclo de Saturno vai ser exatamente o desafio de existência da própria humanidade. Eu não gostaria de fazer uma previsão tão negativa assim, mas eu também tenho consciência de que essa previsão tem uma certa consistência, é uma possibilidade, e se a humanidade não deixar de existir nesse ciclo de Saturno, mas assim, a existência da humanidade vai ser altamente desafiada. Nós vamos sair do ciclo de Saturno depois de 2053 com isso muito bem marcado, tá? Esse desafio à sobrevivência da humanidade. Porém, eu não esgotei todas as previsões aqui, tá? Como eu disse no começo do vídeo, tá? Se esse vídeo tiver ficado muito longo, eu devo ter dividido em 2 ou 3 partes. Então, no começo do vídeo ou na parte 1 desse vídeo, se eu tiver dividido, eu vou saber disso na hora que eu for fazer a edição. Como eu disse no começo, eu ainda vou falar do ano de Marte, que é o ano de 2019, e vou ter um vídeo só para falar do ingresso do Sol no signo de Áries, que vai marcar o ano de 2019, tá? Eu não estou esgotando todas as previsões nesse vídeo. Não dá para esgotar as previsões num único vídeo. Então eu estou parcelando as previsões em vários vídeos e isso implica que vocês precisam assistir todos os vídeos para entender todas as minhas previsões. Mas vejam, tá? Com esse clima de fundo, tá? Com esse clima cósmico de fundo do ciclo de Saturno, não dá para pensar que as próximas previsões que eu vou fazer vão ser positivas. Chegaram a perguntar para mim se não tem nada de positivo, não vai acontecer nada de positivo em 2019. Eu estou tentando procurar isso nas previsões de 2019, pensando que 2019 vai ser um ano em que Júpiter vai estar em Sagitário, vai estar domiciliado em Sagitário. Então eu ainda estou analisando o que isso pode simbolizar de positivo para 2019. Mas aí vocês vão ter que assistir os próximos vídeos, ok? Então eu vou parando por aqui, tá? Assim, quem tem esse interesse em assistir os próximos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal, principalmente no botão de sininho, para não perder nenhuma notificação. E
eu vou continuar com as previsões nos próximos vídeos. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!